Então, o que eu montei aqui, na verdade, foi o quê? Uma palestra mostrando o nosso plano de sucesso que a gente tem lá na loja, né? Então, aqui fala o quê? A Mike Bordados, quando eu criei ela, é para uma empresa não só que vende produto, mas que resolve o problema de quem está nos procurando. Então, geralmente, às vezes a pessoa fica pensando só na venda. E a minha intenção é resolver o problema que a pessoa precisa. Muitas vezes eu fui para a loja à noite para poder atender um soldado ou um cabo ou qualquer outra pessoa que precisava se apresentar no outro dia e estava faltando alguma parte do uniforme dele. Ou uma camiseta, ou uma tarjeta, ou um brasão, ou um short. Então a ideia é a gente resolver o problema, além da venda, mas sim procurar resolver o problema. Dessa forma a gente começa a criar amizade com as pessoas. Aqui tem a foto quando eu iniciei. Ela era lá do outro lado ainda da rua, né? Chamava Dutra Bordados. A metodologia que a gente aplica hoje na empresa é o quê? É encontrar o cliente que precisa resolver algo, sempre ter que tem alguma necessidade, sempre tem alguém com isso, resolver o problema dele no menor tempo possível e sempre pedir indicações. Então, como eu falei lá atrás, lá, lembra? Atendeu? Pede indicação. Pô, se puder colocar lá no grupo lá, quem precisar, indica aí que a gente está aqui para resolver. Então, essas indicações, com o tempo, sempre vai crescendo, vai alimentando nossos dados, né? E a gente vai aumentando a nossa carteira de cliente. O ciclo de sucesso que a gente aplica na Mike Bordados hoje, qual que é? Primeiro, vendas. Segundo, produzir. Terceiro, revisar, que nem você fez, né? Foi atrás para ver se estava certo, como que era o jeito certo. Então, revisou para não entregar algo errado. Entregar, que a gente vendeu, e pedir indicações. Contactar novas pessoas para isso e fazer a gestão do negócio. Então, se eu estou vendendo, se eu estou entregando, estou revisando, estou contactando novas pessoas, eu preciso ter uma gestão disso para fazer isso funcionar. E no oitavo é repetir o ciclo. Então é o ciclo de sucesso lá dos 8 passos. Esse aí você já conhece. É os resultados alcançados. Então, criar uma meta mês a mês e tentar buscar essa meta. Conferir as vendas, as despesas e lucros de cada mês. Como que ela está sendo. Se eu gastei muito mais esse mês, com o que eu gastei? Foi com estoque, às vezes precisa fazer uma reforma na máquina, né? Fazer uma manutenção. Então procurar entender um pouco mais a gestão. É importante saber se é investimento ou gasto. Se está sendo investido na empresa, se está gastando. E se o gasto é para manter, né? Porque às vezes a máquina dá problema, você tem que gastar para manter rodando. Criar metas sempre maiores para os meses e criar novos desafios. Dessa forma que as empresas crescem. E as nossas recomendações que nós dá é o quê? Nenhuma empresa cresce sozinho. Eu não cresci sozinho. Então toda empresa precisa ter mão de obra. Como a gente estava falando aqui, tem gente que tem medo de se arriscar. Mas esse cara que tem medo de se arriscar, ele gosta de trabalhar para alguém. Então que seja pra gente. Porque ele mesmo vai fazer o salário dele. Se ele estiver trabalhando, ele que vai fazer o salário dele. Não é a gente. A gente vai estar trazendo mais produção, mais venda e ele vai estar trabalhando para pagar o próprio salário. Então essas recomendações de sempre procurar aumentar a quantidade de funcionário. Lógico que isso vai aumentando com quantidade de maquinário também, né? E eu sempre falo para comparar as nossas lojas. Aí eu tenho 3 lojas que eu sempre olhei bastante. Que é a Cintia Odonte, é uma empresa que mexe com dente, a Saui e a Atlântico Tecidos. Quantos funcionários já tem na Atlântico? Eu já ouvi falar já. Ó, 9 funcionários na Atlântico Tecido. E lá quando era antigamente a Ford já chegou a ter quantos lá? A Ford teve bastante porque eu coloquei costura lá dentro, né? Então eram 3 costureiras, 2 bordadores, 5 cortadores, 6, o Marco 7, 8. Cheguei a ter 8 funcionários lá. 8 funcionários. Mas porque eu tinha costura interna, né? Então, só na costura, 9 funcionários, mas só na costura eram 4. Então assim, mas para rodar a empresa mesmo eram 5. Então eram 5, quando eu coloquei a costura interna chegou a 9. Chegou a 9. É o que você tem também, 5, é? Hoje eu tenho 7 funcionários. E alguns funcionários meus que hoje tem loja, né? Então, ou seja, a de Santo André é do Mazinho, que foi meu funcionário, e da Zona Norte foi minha funcionária. Então, eles têm funcionário. E como que a gente cresce? Com desenvolvimento pessoal. O que muda a nossa empresa é a nossa mente. Se eu penso grande, automaticamente eu vou querer aumentar a minha empresa. Se eu penso pequeno, e as pessoas que a gente também se conecta. Então, até aqui eu coloquei, ó, que eu entrei numa mentoria de R$25 mil sem ter R$1 no bolso. Eu não tinha dinheiro para pagar. O Pablo é o Pablo Marçal, ó, eu entrei numa mentoria. É você ali, ó. A mentoria custava 25 mil, eu não tinha R$1 no bolso. Como que eu entrei?
Você tem amigos que vão lá e ajudam você a realizar o seu sonho, entendeu? O Roger fez um empréstimo no banco, no nome dele, para me arrumar o dinheiro, para ele poder entrar na mentoria, e eu fui pagando para ele esse empréstimo, porque eu também não tinha um limite no banco que pudesse me dar esse empréstimo. E aqui eu mostrei onde tudo começou, né? Então se a gente olha só para o futuro, a gente já talvez não sabe onde a gente vai chegar, mas quando a gente olha para o passado... Aqui é a máquina grande, ó, essa maquininha, ó, e a mesa de montar aqui, ó. Então quando a gente olha pro passado, a gente vê onde a gente chegou e fala, caramba, meu, dá pra chegar. Então foi onde começou, aqui era a Forte Uniformes, eu ficava nessas maquininhas, essa maquininha grande ficava um outro rapaz, que era um moreno, o Miller tinha saído na época que eu fui trabalhar com ele. Né? Magrinho. E depois ele virou taxista. Isso, ele mesmo. É, Fugiu. eu não lembro o nome dele. Aqui foi, lembra dessa foto? Aqui a gente estava num evento da Polícia Militar. O Ronalds foi agremiado. Isso. Essa foto essa semana. Então, ó, aqui ainda, eu não tinha empresa, aqui eu ainda trabalhava com o Roger, a gente foi num evento da Polícia Militar. O Roger, Esse é ele? É, o Roger aqui, ó. O Roger fazia vários bordões da Polícia Militar e nunca foi convidado para um evento. Quando eu entrei, eu ficava falando direto, os caras falaram, mano, vamos no evento. E hoje chega convite direto para mim ir lá nos eventos deles. Aí aqui sim, ó, em junho de 2015, eu iniciei a Dutra Bordados. 2015. Tá vendo? Ó, tava lá do outro lado, ó, com duas maquininhas. Aí foi em junho de 2015. Esse cartãozinho que eu fiz, ó. Então em junho, aí sim, ó, a empresa já era, nessa época era minha e dele, que a gente era sócio. Entendeu? A grande, né? É isso, já era. Não, era a Dutra Bordados quando começou. Aí ele era só as pequenas. Era só as maquininhas pequenas. Da pequena, tá. É. Aí no dia 5 de setembro de 2017, Aqui que eu fui lá uma vez, se tiver. a gente conseguiu alugar esse outro lado da rua, que onde hoje é a Mike Bordados, mas não era a Mike ainda, era a Dutra. Não, então é aqui. Do outro lado da rua que eu fui lá. Você tinha uma máquina Então, 5 de setembro foi quando eu aluguei lá. No dia 29 de setembro foi quando eu fiz a mudança, ó. Essa foto tá meio ruimzinha, mas eu tava desse lado da rua e a gente mudou pra esse outro lado. Aqui que eu conheci, né? Dutra Bordados e Dutra Bordados. Quando a gente afundou o solo do guincho. Foi. Aí, ó, no dia 29 de setembro, reforma e passagem da máquina, máquina grande. Ali, ó, Edgar, o policial que fechou a rua pra gente, lembra? Lembra disso? Eu lembro. A gente foi fazer a mudança da máquina grande de um lado pro outro da avenida. A gente pensando, não, é 5 minutos, cara, a gente encosta o caminhão, puxa a máquina, o caminhão vira 2, 3 minutos, cara. Como é que era o nome dele, você lembra? Eu sei, fugiu agora. Aí a gente, não, beleza, vamos. Virou o caminhão, não virou o caminhão, vinha vindo a viatura. Aí ele encostou, era um amigo meu, já conheci ele também, né? Amigo nosso, ô, tudo bem, pô, legal, segura a rua pra gente aí um pouquinho. Estamos quase 40 minutos lá. Pra passar a máquina. E ele segurando a rua, ninguém passava. De dia, amigo. De dia. Porque Ninguém essa passava. máquina aqui, ó, essa máquina tem as rodinhas. Aí o que a gente falou? Chamamos o guincho desce a plataforma, a gente pega ela com a rodinha, ele puxa, vira o guincho pro outro lado e entra. 5 minutos. Cadê com o guincho? Na hora que puxou em cima do guincho, a plataforma do guincho foi abaixando assim, ó. Foi afundando. Isso. Aí o cara falou, pô, tá estragando a plataforma. Aí a gente, e agora? Já tinha puxado metade da máquina aí. Ah, vamos terminar de puxar o resto. Na hora que puxou o resto, aí afundou. Marcou a plataforma dele doidinho. Aí ele foi e virou. Quando ele virou, a plataforma dele não entrava na outra porta. Aí ficamos ali pensando, o que a gente faz? Aí eu desci lá embaixo no cara que era mecânico, ele me emprestou aqueles macacos hidráulico, eu subi com o macaco para poder colocar nela, para poder levantar, para poder descer e entrar onde a gente tinha que entrar, porque tinha um degrau. Então a plataforma não chegava no degrau. Aí precisava do macaco para levantar ela, para poder jogar ela para lá. Foi treta. Eu não lembro. E depois que eu joguei ela pra cá, com a parede quebrada. E depois que eu joguei, o pedreiro foi lá pra fechar a parede, pra poder... Porque ela não passava, porque era uma portinha de uma porta normal. De 80 centímetros. Ela não passa, ela é gigante. Aquele banheiro também não existia, então. Aquele banheiro existia, só que ele era pequenininho. Mas não era usado. A mulher fez ali, mas nunca usou.
Aí depois, quando eu fui pra lá, eu puxei mais a parede e aí comecei a usar. Não tinha nada ali pra poder entrar com a máquina, né? É, não tinha nada ali. Aí Só a passava. parede. Só a parede, é. Aí aqui no dia 3 de outubro de 2017 a sala tava vazia. Ou seja, eu tinha um espaço gigante agora para uma máquina grandona e 3 maquininhas de bordado. Aí aqui eu até coloquei aqui que não aparece muito, mas tinha um caibo que ficava segurando a madeira aqui. Não sei se você lembra disso. Tinha um caibo Eu aqui ajudei na área de você a fazer, produção. como é que eu não vou lembrar, velho? É. Eu ajudei a botar esse Aqui ó, não negócio tá aí. aparecendo direito nessa imagem, mas tinha um caibo aqui segurando uma madeira para poder dar o espaço para a terceira máquina. Porque essa mesa só cabia 2. Aqui, ó, tem uma madeira aqui, ó. Embaixo. É. O Aí tinha uma caibo madeira segurando e um ela? caibo que segurava ela. Que é isso? Não caía porque a gente é engenheiro, pô. Engenheiro, filho. Engenheiro. Aí aqui, ó, a área de produção tinha as 3 máquinas de costura, que até hoje essas máquinas não é minha. As máquinas de costura que tem na minha loja é da Lau. É? Por que você não vendeu? Aquela era minha. Mas a máquina de overlock e a galoneira é da Lau Gilene. Quando ela veio trabalhar comigo, ela trouxe as máquinas dela. Você vai devolver pra ela, não? Ela não quer. Ela deixou lá. Aqui, ó, no dia 13 de agosto, a fachada da minha loja era só essa placa na frente. Eu fui lá. Era tudo ainda. Era essa fachada. Aqui a parte de dentro da loja, né? Então eu tinha aqui as mesas, ó. E aqui tá a armazinha aqui, ó. Futuro dono da Mike Bordados de Santander. Ele tava lá atrás na produção. Isso já em 2018, ó. Era desse jeito aqui. E no dia 8 de maio, quando... Esse dia que foi o dia que eu... foi o dia que eu mudei a minha cabeça. Eu fui atender aqui, uns alunos estavam fazendo o curso de CAO. Que é quando ele é capitão, para ele poder ir para major, ele tem que fazer o curso de CAO. E quem foi para lá foi o capitão do 1º batalhão. E ele falou, Edgar, tem uma turma aqui, vem atender a gente. Eu fui lá atender. Quando eu cheguei lá, o coronel que estava dando o curso, ele viu o pessoal me dando as fardas, ele falou, ó, leva uma farda a mim e faz também. Eu peguei a farda dele, levei, bordei de todo mundo e entreguei. Quando eu entreguei a farda para ele, ele olhou, ele falou, você tem que montar uma loja aqui no Barro Branco. Aqui do lado de fora. E eu falei, não, pô, aqui pra mim é muito longe. Vou sair da Zona Sul pra vir pra cá. Ele falou, você tem que montar uma loja aqui, pô, seu bordado é bonito. Você pode montar aqui que você tem carteira branca pra entrar aqui dentro. Então foi nesse dia aqui, ó, 8 de maio. Porque nesse dia, ele me levou pra conhecer a galeria. Aqui tem os coronel, quem morreu, tem gente que ainda não morreu. Mostrou as medalhas, mostrou as coisas tudo. E aí eu tirei essas fotos lá. Então, pelas fotos eu peguei a data. Aí nesse dia eu falei, eu vou abrir uma loja lá no Barro Branco. Ó, 8 de maio. No dia 25 de setembro de 2019. Aí eu mudei o nome de Dutra Bordados para Mike Bordados. Foi quando eu tive a mudança. Por quê? Chamava Dutra Bordados para do bairro. Aí se eu vou para a Zona Norte, aí não ia pôr Dutra Bordados. E eu queria que fosse o mesmo nome. Aí eu fiquei pensando, o que eu coloco? Como os policiais vão ficar chamando outro de Mike, Mike pra cá, Mike pra cá, não, eu vou colocar Mike Bordados. Procurei, não tinha esse nome dentro do ramo de bordados, aí eu coloquei Mike Bordados. Você lembra o nome que era antes do Dutra Bordado, mas que eu não divulgava? Você lembra ou não? Quinta Ceia. Quinta Ceia. Era, Quinta Ceia. Quinta Ceia do 27, né? Que não tinha, já tá a quarta. Eu lembro que eu fiz um monte de cartãozinho, aí distribuindo, lembra? Você chegou a fazer, não lembrava. Aí aqui, ó, foi em setembro. Aí no dia 18 de outubro de 2019, eu aluguei um espaço lá no Barro Branco e aí começou a Mike Bordados lá. Tinha uma mesa, um notebook, essa madeira aqui eu achei lá na rua, aí eu coloquei para completar a mesa. Eu mandei fazer lá esse balcãozinho para montagem, tinha pouquinhas linhas e aqui tinha o portão de entrada. E aí eu coloquei a placa, tá vendo? Você na rua Mama. Nasce uma mana. Aí é o portão de entrada e uma plaquinha que coloquei. No dia 22 de novembro, eu já tinha uma máquina lá, ó, só uma máquina, tá vendo? Tinha 3 biombos, né, pra guardar as coisas. 22 de novembro, uma máquina de água. Só uma máquina. 22 de novembro de 2019. Lá no Barro Branco. É, isso aqui fora no as Barro máquinas Branco. da Eu achei que Interlagos. você tinha levado as 3 pra lá já. Não, só... Então, eu tinha minhas 3 aqui, mais uma que tava lá. Aí dava 4 máquinas, entendeu? Quando eu fui lá já tinha as 3, então. Isso.
Aí eu fui trabalhando lá. No dia 20 de julho, depois da pandemia, eu já comecei a iniciar a Mike Bordado de Santo André. Aí aqui eu fui para Curitiba, no Paraná. Aqui eu fui buscar 2 máquinas lá pro Mazinho. Aí eu usava máscara ainda. E aí no dia 3 de agosto de 2020, a gente abriu a loja da Mike Bordados em Santo André. Então a placa lá na frente, outra placa lá, lateral e em cima aqui da dele. 2020, então ou seja, 2019 uma, 2020 outra e 2021 mais uma. Eu montei uma na Praia Grande. Aqui eu vendi no modelo de franquia, o qual eu não era dono, depois eu me tornei dono e no dia 30 de abril de 2022 eu resolvi fechar ela. Ela era uma loja que dava faturamento, mas eu resolvi fechar porque eu não queria ficar lá embaixo, entendeu? Porque era muito calor e muita correria. E no dia 15 de maio, iniciou-se São Bernardo do Campo. Tá vendo? Um empréstimo no banco. Hoje com 2 máquinas, mas começou com uma, né? Um espaçozinho pequeno, uma mesinha. Né? Começou aí. Você também foi rápido também nas outras também, né? 2019 uma máquina. 2019, depois ficou 3 máquinas. 2020, quando eu abri do Mazinho, já abriu com 3 máquinas de bordado. Tava no Mazinho de 2021 ou 22? 21. 21, né? Não, 22. 22, né? No Mazinho, né? 22, 22, Você já tava tinha lá. 3? Então, lá eu já iniciei com 3 máquinas. Porque lá eu peguei um empréstimo no banco, vendi o meu carro e aí eu já tinha uma máquina. Aí eu fui lá em Curitiba, comprei mais 2 e comprei computador, tudo. E eu gastei o dinheiro do meu carro e gastei o dinheiro do empréstimo. Para montar dele já com 3 máquinas. Aí aqui hoje, a Mike Bordados ela tem uma máquina SWF de 8 cabeças, que era do Roger. Continua produzindo lá na empresa. E todas as lojas dá 12 máquinas de uma cabeça. Então são 4 lojas hoje. Vamos completar 9 anos agora no mês de setembro. Então em setembro agora completa 9 anos de Mike Bordados. E toda essa história que teve. Mas o dia que eu tomei minha decisão foi essa aqui. Não sei se você lembra dessa foto. Ford. Na frente da Ford. Você lembra que eu falei, vamos tirar uma foto, que um dia a gente vai olhar pra trás e vai falar, meu, olha onde a gente chegou, olha o que a gente conquistou. Na chuva aqui, viu? Tá chovendo. Tava na chuva, aqui ó, na hora da decisão. Seu destino é traçado, Marcelo. Na chuva. Tava na chuva, tava. 2014. Tava 19 de setembro de 2014 essa foto. E é isso aí, tem alguma pergunta, sugestão? Em 2016, ele me deu uma pastinha assim. Assim, ó, vai vender umas borrachas Agora não. de divisa, soldado, bucaneiro. Aí falou, vai vender, eu te dou 30% que você vender aqui dentro, uma caixinha assim. Aí eu cheguei no batalhão da Kennedy, né? Aí cheguei lá, aí me deram um chá de canseira, ninguém vinha me atender. Eu falei, Edgar, isso é muito ruim, não dá pra vender fácil não. E nessa época eu vendia muito perfume na rua. Aí eu vendia muito perfume na rua, tava fácil. Mas se eu tivesse já começado, ó, eu tava bem adiantado com você. Então, mas tem uma história, não sei se o Roger vai lembrar. Eu tava vendendo também muito perfume na rua e o Roger me chamou lá. Me chamou lá na loja dele na época. Eu nem trabalhava com ele. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, ó, você não quer comprar meu bordado, você lembra? Aí eu falei, ah, beleza. Aí ele falou assim, ó, vem aí que eu vou te ensinar. Aí eu fui lá, você falou, senta aí, vai dando pontinho aqui, pontinho lá. Aí eu fiquei lá, acho que uma meia hora, 1 hora. Aí eu falei, ah não, esse negócio é muito difícil. Vou vender perfume. Tentar levar ele também. Eu fiz a mesma coisa que você. Igualzinho, né? É verdade. Porque não era o momento, entendeu? Então, na verdade, eu acredito muito assim, que às vezes aparece oportunidade, mas não é o seu momento. Agora, se você, com o tempo, vai se preparando, as coisas vão acontecendo. Edgar, só uma pergunta pra você. Você dá a sua opinião também. Vamos imaginar assim que o Mazinho é um gerente seu e aí tinha outro gerente seu. E essas três, todas as lojas suas. E um gerente seu também. E cada um administrando. Você conseguiria administrar isso ou não? Consegue. Consegue? Hã? Se você tiver um gerente de confiança, consegue. É lógico, vai acontecer. Pode Você tem que ter um gerente de confiança e um sistema. Sozinho, Tem que ter os dois. Tem que ter a engrenagem que você criou aí, você monta em outro.
Isso dá para você fazer no futuro novas lojas com você, com pessoas para administrar para Então, você. Tá? por que que né, a Zona Norte eu tinha gerente lá, entendeu? Mas por que eu optei em abrir lojas para que a pessoa seja dona? Porque a pessoa ela vai começar a visualizar o empreendedorismo diferente. Um gerente, ele vai resolver para você. Se você falar para ele acordar meia-noite e fazer uma coisa, ele vai fazer. Mas quando o negócio é seu, quem decide é você. Eu vou dar um exemplo bem prático disso, a gente até comentou disso. Lembra o motivo que eu falei, quer a loja para você? Você lembra ou não? Lembra? Porque eu tava trabalhando bastante, né? Fazendo Não, tudo. teve um problema lá no serviço. Ah, verdade. Tinha uma produção esquecido isso aí, lá, uma produção, deu problema na produção. Foi. Edgar chegou pra mim e falou, Edgar tava tomando conta de tudo. Ele chegou pra mim e falou, ó, deu esse problema aqui. Foi. Eu falei, resolve, Edgar. Ele, não sei resolver, se vira. Aí eu olhei pro negócio e falei pra ele, Edgar, quer a loja pra você? Quero. Então resolve. Ele resolveu. É um problema grave assim. Você entendeu a diferença de Não é quando um você problemão, é hein, ó. gerente e quando você é o dono? Sim. Quando eu falei, quer a loja pra você? Quero. Toma, resolve. Ele foi lá e resolveu. Aí ele, o status da Enquanto cabeça ele dele era mudou, só o né, de gerente dono, lá, o administrador, funcionário pra dono. ele trouxe pra mim e falou, ó, deu problema. Eu resolve, Edgar, eu não sei resolver. A partir do momento que eu dei a Então, quando responsabilidade pra ele, agora a empresa é sua, você tem que se virar, ele foi e resolveu. Quando você é dono, você tem aquela motivação de você ir lá, se você não fizer, você que vai se dar mal, E o você que com- vai se prejudicar e o funcionário não. E o compromisso, né? Se você não resolver, quem vai Tá resolver? perdendo meu tempo aqui. Porque o gerente, chegar no final do mês, o salário dele tá ali e acabou. Agora, chegar no final do mês, se as contas suas não bateu, quem vai ter que se virar é você. Para pagar o funcionário, vai pegar empréstimo no banco, você vai ter que correr atrás. Então, assim, quando eu comecei, eu me inspirei em Samuel Klein. Tem várias lojas. Pô, vou ter várias lojas com gerente. Só que depois eu fiquei pensando, pô, mas se eu tenho várias lojas com gerente, todos os problemas que tiver, vai sempre vir em mim. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é sócia, mas o negócio é dela, ela vai correr atrás do problema. Ela pode me trazer perguntando minha opinião. Mas eu vou falar pra ela, agora quem vai ter que se virar é você. Então, ou seja, quando você é dono, você tem que resolver. Você não tem pra onde ir, não tem saída, você tem que Entendeu? Eu posso te dar uma opinião, mas eu não vou resolver. Eu vou só te falar qual é o caminho que você vai traçar. Então, basicamente é isso. Obrigado por fazer parte da história da Mike Bordados. E Parabéns pela história, viu? Pela trajetória de sucesso.